Até bem pouco tempo, eu, como a maioria das pessoas, via Esther como a personagem principal do livro de Esther. Mas numa leitura mais detida e analítica, percebi que o papel de Esther é o de contracenar com o protagonista Mardoqueu ou Mardokai. Fique comigo até o fim desse vídeo e você vai compreender. Antes, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Temos no livro de Esther a história de um judeu que, vivendo em cativeiro na capital de um grande e poderoso império, criou como filha uma prima sua e a educou de tal forma que ela veio a se tornar rainha e ele, por sua sabedoria política, se tornou o vice-rei. O núcleo da história ocorre em Suzã, nos dias do rei Assuero, o que corresponde aos anos 483 a 473 a.C. e se estende por todas as províncias do reino onde há colônias de judeus. Nesta história, Mardoqueu é protagonista e Amã o seu antagonista. Como coadjuvantes de Mardoqueu, temos Esther, Assuero, Hegai e as servas Esther. E de Amã, inicialmente, o rei e depois os servos do rei, que denunciaram Mardoqueu a Amã, os amigos de Amã, sua esposa e filhos. Esse resumo define o papel de Mardoqueu na trama. A história que o escritor se propôs em contar começou de fato no segundo capítulo e com Mardoqueu. Esther, capítulo 2, versículo 5. Havia então em Suzã, a capital, certo judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. E termina com Mardoqueu. Esther, capítulo 10, versículo de número 2. Quanto a todos os atos do seu poder e do seu valor e a narrativa completa de sua grandeza e de Mordecai, com que o rei o exaltou, porventura não estão eles escritos no livro dos anais dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo e falava pela paz de toda a sua nação. Quem é o principal personagem do livro? Mordecai. O que fez de Mardoqueu um herói? Em primeiro lugar, Mardoqueu educou muito bem sua filha adotiva e a preparou para se sair com proveito em qualquer situação e para reconhecer e aproveitar uma oportunidade política de representar os judeus junto ao poder quando ele surgisse. A gente observa aí que Mardoqueu era um fazedor de político. Mesmo sem saber como e quando surgiria uma oportunidade, por pequena que fosse, Mardoqueu preparou Esther a vida toda para ser uma pessoa influente na política persa. Assim, quando o concurso de beleza de Assuero foi divulgado, a moça estava integralmente pronta para se tornar a rainha da Pérsia. Em segundo lugar, Mardoqueu era um homem profundamente comprometido com seu povo e estava sempre atento aos problemas dele e pronto para ajudar a solucioná-los. Ele sabia o que poderia representar para os judeus que naquele tempo estavam dispersos pelas províncias persas. Mesmo depois de introduzir Esther no palácio, não descuidou, ficou vigilante. E tão logo soube da armação de Amã para eliminar sua gente, avisou a rainha para que ela pudesse tomar providências. E não se conformou até que ouviu dela a promessa de agir. Mardoqueu sabia que quem não faz parte da solução dos problemas, inevitavelmente faz ou fará parte deles. Esther, capítulo 4, versículo 14. Pois se de todo te calares agora,
De outra parte, se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Em terceiro lugar, Mardoqueu tinha profunda consciência dos seus deveres políticos para com a cidade em que vivia e do grau de lealdade devido às autoridades. Por conta disso, não se dobrava diante de Amã. Mas quando tomou conhecimento de que um atentado estava sendo planejado contra a vida do rei Assuero, imediatamente tratou de avisá-lo. Esther, capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 12 eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtan e Teres, se indignaram e procuravam tirar a vida ao rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Quando se investigou o negócio e se achou ser verdade, ambos foram enforcados. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Em quarto lugar, Mardoqueu era um político completo, sabia agir em favor de todos os povos que estavam sob o domínio de Assuero, como também beneficiar os judeus, sem, contudo, cair no desagrado do rei, que o nomeou vice-rei. Esther, capítulo 10, versículo de número 3. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo e falava pela paz de toda a sua nação. Do mesmo modo, é preciso que entre nós, cristãos, haja fazedores de políticos, que haja também pessoas ligadas direta e indiretamente ao poder, e que estejam atentas tanto ao que ocorre nos bastidores do poder, quanto aos rumores populares, de forma que possam contribuir com informações, sugestões e outros meios para que nossos representantes tenham apoio e subsídio suficiente para bem governar. Quando há Mardoqueus fazendo a sua parte, o próprio Deus cria as oportunidades, os move e os coloca nos lugares certos a fim de cumprir os seus propósitos, beneficiando o seu povo, bem como toda a sociedade, naquilo que for útil, a promoção do reino e a glória do seu nome. Não é isso que vemos em todo o livro de Esther? O castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. Deus te abençoe.